Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso momento português, dessa vez produção textual e redação, né? E através desse ensino remoto, vocês aí, eu aqui, estaremos juntos com certeza dentro desse período e outros mais, aprendendo muito. E espero que vocês aproveitem porque são tempos preciosos, certo? Hoje nós estaremos trabalhando com vocês sobre a questão da releitura, mas antes disso eu preciso dar uma pincelada novamente nos gêneros textuais, narrativos, pedagógicos, tá? Só para nós relembrarmos o que seria narrativos pedagógicos, são aqueles gêneros textuais que nos conduzem a uma lição de moral, ou seja, seriam caráter moralizantes, né? Que nos ensinam alguma coisa. Então, quando se fala a palavra pedagógico, está a nos ensinar, a nos trazer à tona algum tema que possamos aprender com isso, certo? Bom, se nós estamos falando de gêneros narrativos, são narrativas que se dividem em três narrativas pedagógicas. Uma delas é a fábula, o outro é o apólogo e a parábola, né? E nós vamos nos deter na parábola hoje. Só que para relembrar um pouquinho qual a característica de cada um, nós temos ali a fábula, onde ela utiliza, né, pedagogicamente, né, os animais personificados. Então, através dessas histórias, onde os animais falam, conversam, é que eles nos trazem, assim, alguma lição de moral, certo? O apólogo tem uma outra característica, né? Porque cada um deles se diferencia na questão dos personagens, né? Na caracterização dos personagens, na tipificação dos personagens. Então, o apólogo, já temos os objetos seres inanimados, mas que criam vida, né? E dentro das suas narrativas, certo? E por último, as parábolas, onde nós temos realmente os seres humanos e onde são utilizados para que possamos aprender alguma coisa. E o campeão em relação à parábola é o nosso Jesus, né? Ele teve toda a pedagogia e didática, ensinar aquele povo, assim, até hoje nos ensina, né? Com suas parábolas, explicando de uma forma mais simples e tranquila para que todos possamos entender a questão do reino de Deus, certo? Mas eu também quero relembrar com vocês que não temos somente parábolas bíblicas, mas também nós temos outros tipos de parábolas, né? Por exemplo, as parábolas orientais, né? E todas elas querem nos trazer algum ensinamento para a vida, certo? Bom, mas antes disso, só lembrando também que em relação aos três, né, gêneros, você não pode esquecer o seguinte, que tem que ter um enredo, personagem, tempo, narrador, né? Porque são narrações. Então, se nós estamos trabalhando com narração, tem que ter todos esses 4 itens aí, certo? Bom, eu coloquei para vocês em anexo um roteiro de aula, tá? E aí, no caso, nós vamos estar trabalhando nesta aula releitura, porque nós vamos chegar ao objetivo de fazermos uma releitura, tá? Mas antes disso, vamos pensar um pouquinho o que seria releitura? Eu vou falar bem rapidamente. Então, releitura não é cópia. Vamos pensar nisso. Na cópia, reproduz-se com fidelidade a obra de um artista, certo? Na releitura, apresenta-se aquilo que se entendeu da obra. Entenderam? Então, produzindo um texto ou um objeto novo, porque você pode fazer também através de outra arte, né? E a partir do primeiro que foi proposto. Então, você produz um texto a partir do primeiro que foi proposto, mas sem a preocupação com semelhanças, certo? É um processo que envolve a absorção de algo interior de forma a recriá-lo, a reinventá-lo, a transformá-lo. A releitura, ela pode ser feita tanto em relação ao texto literário como em relação a outras artes.
envolve o quê? O que vai exigir de você, exigir de mim? Exige a criatividade, a imaginação, sem deixar de lado a leitura e o reconhecimento dos recursos artísticos empregados, certo? Então, conversando um pouquinho mais sobre dentro da literatura e outras artes, o diálogo entre as artes é algo que proporciona a interação de diferentes linguagens. Cada arte tem uma linguagem própria. Por exemplo, a literatura é a arte da palavra. Você brinca com a palavra, você trabalha com a palavra, né? A pintura já trabalha com a tinta e a tela em uma superfície plana, certo? A escultura trabalha com o volume. Além das formas, a música requer um ouvido cuidadoso, que diferentes notas musicais virão, né? E assim por diante. Mas hoje nós estamos falando da leitura, a literatura é a arte com a palavra. Então você vai estar fazendo a tua escrita, fazendo uma releitura de um texto que vocês já conhecem e eu deixei um pouquinho mais abaixo no roteiro de vocês. A nossa proposta, pessoal, de atividade neste contexto será a exploração, prestem bem atenção nisso aqui, será a exploração de diferentes sentidos na leitura das figuras visuais, verbais e sonoras da parábola O Filho Pródigo. Pois você escreverá uma versão atual dessa parábola. Isso nós já conversamos em sala de aula, lembram? Então, no caso ali, ó, o tempo e o espaço da narrativa devem estar relacionados aos dias de hoje. Esse foi o nosso combinado. Coloque na composição do texto elementos que fazem parte da vida dos jovens que você conhece, né? Muito mais ainda porque é o teu contexto, certo? Então, terminando aqui a questão da explicação, a releitura está diretamente relacionada à compreensão que o aluno, você, constrói na leitura que fez do texto ou do objeto. Então, vocês estarão lendo, né, no almanaque de textos de vocês, tá? Que eu coloquei também em anexo uma foto, né, da parábola do filho pródigo. E aí, no caso, por isso, cada faixa de idade poderá propor releituras próprias. Os mais novos das séries iniciais, por exemplo, estão mais ligados ao concreto, certo? As formas de representação mais ligadas à realidade. Após essa fase, no caso vocês, tá? Há uma compreensão maior do abstrato, trabalhando novos significados, certo? Então, como a arte representa a realidade, podendo modificá-la, a releitura também pode trabalhar com seus princípios, dependendo do quanto você conheça ou compreenda os recursos estéticos empregados e recriados. Nossa, quanta coisa, né? Quanta fala, né? Pois é. Eu quero que vocês pensem, leiam e releiam. Eu deixei até uns links para vocês estarem vendo novamente, assistindo novamente a história do filho pródigo, né? E eu gostaria, assim, que você pensasse como será a minha releitura. Então, de novo, estarei repetindo aquilo que eu gostaria de vocês, que vocês fizessem, ó. Você escreverá uma versão atual da parábola do filho pródigo. Ela fará parte do nosso almanaque, né? Daquilo que nós estaremos trabalhando. Eu vou juntar todas, vou escolher quem sabe a melhor. O tempo, o espaço da narrativa devem estar relacionados aos dias de hoje. Coloque na composição do texto elementos que fazem parte da vida dos jovens que você conhece. E aí, no caso, você vai estar se inspirando na página 11 do teu almanaque de texto, certo? Então, pessoal, eu desejo, assim, tudo de bom para vocês, que vocês tenham um ótimo estudo e nós nos vemos na próxima aula, que será a semana que vem. Um abraço a todos, Deus abençoe, viu?